O ambiente do programa Estrelas em Busca de Sonhos estava carregado de eletricidade e expectativa, com luzes vibrantes cruzando o palco e uma plateia ansiosa por entretenimento. Nos bastidores, a apresentadora Kátia Mendonça revisava suas notas, alheia ao drama que começava a se desenrolar na entrada lateral. Um senhor de aparência humilde, trajando uma camisa desbotada e sapatos gastos, mas que carregava um olhar de profunda serenidade, tentava ultrapassar a barreira da segurança. Roberto, o chefe da guarda, interveio imediatamente para barrar o intruso, explicando que aquela era uma área restrita a candidatos previamente selecionados pela produção. O idoso, longe de se intimidar ou demonstrar irritação, manteve um sorriso gentil no rosto e apresentou-se com uma calma que contrastava com o caos do estúdio. Meu nome é Afonso e eu gostaria muito de participar do programa. Tenho algo especial para mostrar a vocês. Roberto, visivelmente desconfortável com a situação, tentou ser o mais didático possível para que o homem entendesse a complexidade da indústria televisiva. Ele explicou que existiam regras rígidas, processos de inscrição, entrevistas e uma curadoria técnica antes que qualquer pessoa pudesse pisar sobre os holofotes do palco principal. Afonso, no entanto, não parecia buscar a fama ou o glamour que movia os outros jovens candidatos que circulavam pelo local. Com uma voz baixa e carregada de uma dignidade que parecia vir de tempos antigos, ele insistiu em seu propósito, revelando a urgência de sua presença ali. Eu sei que estou quebrando o protocolo. Mas eu não tenho muito tempo ou recursos para seguir todos esses processos. Eu só queria uma oportunidade de mostrar que ainda tenho algo a oferecer. Atraída pelo tom incomum da conversa, Kátia Mendonça se aproximou dos dois, sentindo que havia algo de extraordinário naquela figura simples. Ela ignorou por um momento a contagem regressiva para o início do bloco e focou sua atenção total no Sr. Afonso, cujos olhos brilhavam com uma esperança genuína. Roberto explicou que o senhor não estava na lista e deveria ser retirado, mas Kátia, guiada por sua intuição veterana, decidiu ouvir o que ele tinha a dizer antes de tomar qualquer decisão drástica. Com um tom acolhedor, ela buscou entender o que movia aquele homem a enfrentar tamanha burocracia sem nenhum amparo legal ou financeiro. Sr. Afonso, o que exatamente o senhor gostaria de fazer no programa? A resposta de Afonso deixou todos ao redor em um silêncio atordoado, transformando o clima de tensão em uma atmosfera de pura comoção. Ele não pediu por um contrato com uma gravadora, nem por um prêmio em dinheiro que pudesse mudar sua vida financeira para sempre. Seu desejo era elementar e tocava na ferida mais profunda da desigualdade humana. Ele olhou para a apresentadora com uma sinceridade desarmante e propôs um acordo que parecia saído de um conto de outra época, onde a arte era trocada pela sobrevivência básica. Dona Kátia, eu sei que minha aparência não impressiona ninguém. Sei que não tenho o perfil dos participantes que vocês costumam receber, mas eu tenho uma proposta diferente. Se eu cantar bem, vocês me dão um prato de comida. A incredulidade tomou conta de Kátia, que precisou de alguns segundos para processar a simplicidade e a crueza daquele pedido. Em décadas de carreira na televisão brasileira, ela já havia visto candidatos chorarem por carros, casas e reconhecimento internacional, mas nunca alguém que oferecesse seu talento em troca de saciar a fome de 2 dias. A vulnerabilidade de Afonso era exposta sem vergonha, fundamentada em uma fé inabalável na própria voz e na humanidade do próximo. Kátia, sentindo o peso daquela revelação, perguntou se ele realmente estava disposto a se expor nacionalmente por algo tão fundamental. Sim, senhora. Não precisa ser nada elaborado, apenas o suficiente para matar a fome. Faz 2 dias que não consigo comer uma refeição completa e pensei que talvez pudesse trocar uma canção por um prato de comida. Enquanto Roberto e outros membros da equipe permaneciam estáticos, Afonso continuou a explicar que a música era a única coisa que lhe restava, o último vestígio de uma vida que talvez tivesse sido brilhante em outros tempos. Ele falava da arte não como um acessório de entretenimento, mas como uma ferramenta de dignidade, algo que ele ainda possuía em abundância mesmo quando o mundo parecia ter lhe tirado tudo mais. Kátia, emocionada, sentiu que estava diante de uma história que o Brasil precisava conhecer, e perguntou se ele tinha certeza de que sua voz ainda guardava a potência necessária para o palco. Dona Kátia, posso não ter muito mais na vida, mas uma coisa eu sei que tenho, uma voz que ainda pode emocionar pessoas. A música nunca saiu do meu coração, mesmo quando tudo mais se foi. Nesse momento, Dante, o diretor do programa, entrou em cena de forma abrupta,
pressionado pelo cronômetro que ditava o ritmo da transmissão ao vivo. Ele exigiu saber o motivo do atraso e, ao ser informado da situação por Kátia, reagiu com o pragmatismo frio de quem lida com audiência e riscos jurídicos. Para ele, Afonso era apenas um estranho sem cadastro, um risco potencial para a segurança e para a imagem do show, alguém que poderia arruinar a programação caso não passasse de um impostor ou de alguém mentalmente instável. Dante questionou a sanidade da proposta de Kátia de deixá-lo subir ao palco. Kátia, você sabe que isso é completamente irregular. Não podemos simplesmente colocar qualquer pessoa no palco. E se ele for maluco? E se não souber cantar? E se for algum tipo de golpe? Kátia, no entanto, defendeu Afonso com unhas e dentes, pedindo ao diretor que olhasse além das roupas remendadas e enxergasse o homem por trás da necessidade. Ela via no idoso uma nobreza que transcendia os padrões estéticos da TV, uma verdade que o público certamente reconheceria. O Sr. Afonso, percebendo que sua presença causava um conflito administrativo, interveio na discussão com uma polidez que apenas reforçava sua integridade. Ele não queria ser um problema, mas sim uma solução, um exemplo de que a arte ainda tinha valor de troca emocional. Desculpem a intromissão, mas eu entendo perfeitamente as preocupações de vocês. Eu não sou maluco. Não estou tentando aplicar nenhum golpe. Sou simplesmente um homem que acredita que a música tem o poder de tocar corações. A insistência de Afonso e a convicção de Kátia acabaram por dobrar a resistência de Dante, que, embora cético, permitiu que o idoso fizesse uma breve apresentação durante o intervalo comercial ou em um bloco de menor risco. O que aconteceu a seguir foi o início de uma transformação no estúdio. A equipe técnica, antes apressada e indiferente, parou para observar o homem que se preparava para cantar por sua sobrevivência. Afonso fechou os olhos por um momento, resgatando memórias de uma vida inteira dedicada à melodia, e reafirmou seu compromisso com a troca que havia proposto. Estou disposto a provar isso em troca de uma oportunidade de ter uma refeição digna. Ao final, o palco do Estrelas em Busca de Sonhos não recebeu apenas mais um candidato, mas uma lição de vida que silenciou as luzes e o barulho. Afonso subiu os degraus com a cabeça erguida, pronto para usar seu dom como moeda de troca pela sua fome física, enquanto Kátia Mendonça o apresentava com lágrimas nos olhos. O segredo incrível que ele escondia não era apenas uma voz potente, mas uma alma que recusava ser derrotada pela pobreza, provando que o talento, quando verdadeiro, vale muito mais do que qualquer prêmio luxuoso. O público estava prestes a testemunhar que, às vezes, um simples prato de comida pode ser o palco para o maior espetáculo da humanidade. Dante suspirou profundamente, sentindo o peso da responsabilidade sobre os ombros, mas permitindo que sua humanidade falasse mais alto que o manual de produção. Ele encarou o homem à sua frente, tentando mensurar se ele tinha noção da magnitude do que estava prestes a acontecer. Afonso, com sua postura impecável apesar dos trajes humildes, não desviou o olhar, demonstrando uma clareza de propósito que desarmava qualquer ceticismo técnico. O diretor, então, fez o último alerta sobre a exposição monumental daquela arena televisiva. Senhor Afonso, o senhor entende que estamos ao vivo para todo o Brasil? Que milhões de pessoas estarão assistindo? A resposta do idoso veio carregada de uma sabedoria que parecia coar vivências de décadas, mostrando que a fome não havia consumido sua coragem ou sua missão. Ele não via as câmeras como uma ameaça, mas como um megafone para uma mensagem que transcendia a própria necessidade física. Com uma serenidade que silenciou o rádio dos produtores e a pressa da equipe, ele justificou sua audácia. Entendo perfeitamente e é exatamente por isso que estou aqui. Se vou cantar por comida, que seja para o maior número de pessoas possível. Talvez alguém lá fora precise ouvir que nunca é tarde para tentar de novo. Kátia Mendonça, tocada pela nobreza daquele espírito, intercedeu com um fervor que raramente demonstrava nos bastidores, colocando sua reputação de 20 anos em jogo por um desconhecido. Dante, embora relutante pelas regras contratuais, não pôde ignorar a presença magnética de Afonso, que não exalava desespero, mas sim uma certeza quase mística. Finalmente, o diretor cedeu, estabelecendo condições rígidas para o que poderia ser o maior erro ou o maior acerto da história do programa. Está bem. Mas temos regras. 2 músicas no máximo. Se a plateia não gostar, paramos na primeira. E, Sr. Afonso?
Espero que o senhor realmente saiba cantar, porque depois dessa conversa todo mundo vai estar esperando algo especial. Afonso sorriu com uma confiança que parecia brotar de uma fonte inesgotável de paz interior, prometendo uma surpresa que mudaria o clima daquela noite. Ele foi conduzido ao palco enquanto as luzes se intensificavam, e Katia assumiu sua posição diante das câmeras, sentindo a eletricidade no ar. A plateia, inicialmente distraída e barulhenta, começou a murchar em um silêncio curioso ao notar a figura destoante que acompanhava a apresentadora. Katia, com a voz embargada pela emoção real, decidiu abrir o jogo com o público. Pessoal, acabamos de viver uma situação muito especial aqui nos bastidores. Quero apresentar a vocês o Sr. Afonso, que chegou até nós com um pedido muito particular. Sob os olhares de julgamento, curiosidade e até zombaria de alguns, Afonso manteve sua dignidade inabalável, como uma rocha em meio ao mar revolto do estúdio. Katia o convidou a repetir sua proposta para a nação, e ele se aproximou do microfone com uma firmeza que surpreendeu até os operadores de som. Sua voz, límpida e segura, cortou o burburinho dos celulares e as risadas contidas, lançando um desafio ético e humano para todos os presentes. Boa noite, pessoal. Meu nome é Afonso e eu vim aqui fazer uma proposta simples. Se eu cantar bem, vocês me dão um prato de comida. A reação foi um turbilhão de sussurros, enquanto alguns acreditavam se tratar de uma encenação teatral, outros sentiram o soco no estômago que a realidade da fome impõe. Carlos Henrique, o jurado mais implacável e técnico, inclinou-se com um olhar de quem buscava qualquer sinal de falsidade, mas encontrou apenas a verdade nua de um homem sem artifícios. Ele questionou a seriedade daquele escambo inusitado entre arte e sobrevivência. Senhor Afonso, o senhor está falando sério? Realmente está aqui pedindo comida em troca de uma apresentação? A confirmação de Afonso veio sem vitimismo, mas com a precisão de quem conhece a escassez de perto, revelando que estava há 2 dias sem uma refeição digna. Amanda Costa, conhecida por sua sensibilidade extrema, não conseguiu conter a emoção ao ouvir que o talento era a única moeda de troca que restava àquele senhor. Ela buscou entender-se, além da necessidade, havia a confiança técnica necessária para sustentar um show daquele porte, ao que Afonso respondeu com a autoridade de quem tem a música entranhada na alma. Senhora Amanda, eu não teria vindo até aqui se não tivesse certeza absoluta do que posso oferecer. A música sempre foi minha companheira, mesmo nos momentos mais difíceis da vida. Maurício Silva, o produtor de sucessos, sentiu que estava diante de algo que fugia aos padrões comerciais da indústria fonográfica e quis saber que tipo de repertório um homem com tamanha bagagem de vida carregaria. Afonso explicou que sua música não obedecia a rótulos ou tendências passageiras, mas sim à verdade das experiências humanas, as perdas, as conquistas e a solidão. Quando questionado sobre o que de fato viveu que pudesse ser transformado em canção, ele ofereceu uma reflexão profunda sobre a universalidade da alma. Vivi muitas coisas, seu Maurício. Conheci a alegria e a tristeza, a abundância e a escassez, o amor e a solidão. Mas através de tudo isso, aprendi que a música é a linguagem universal da alma humana. O silêncio no estúdio tornou-se absoluto, uma reverência involuntária à presença daquele homem que transformava um pedido de comida em uma aula de filosofia. Katia, percebendo que o momento da verdade havia chegado, convidou-o a iniciar sua performance, e Afonso caminhou para o centro do palco sob o foco das luzes principais. Ele dispensou arranjos orquestrais ou bases gravadas, optando pela vulnerabilidade da voz nua, e anunciou o tema de sua primeira intervenção. Vou cantar uma canção que sempre me deu força nos momentos mais difíceis. É uma música sobre nunca desistir dos sonhos, mesmo quando tudo parece perdido. No instante em que Afonso soltou a primeira nota, o tempo pareceu congelar dentro do estúdio. Estrelas em busca de sonhos. Sua voz não era apenas afinada, era uma força da natureza, rica em texturas e carregada por um vibrato que só a experiência de vida pode conferir. Não era apenas um homem cantando por um prato de comida, era um artista resgatando sua própria essência diante de um país inteiro. Carlos Henrique, que iniciará a conversa com ceticismo, viu-se paralisado pela pureza daquela entrega, enquanto o segredo de Afonso começava a ser revelado através da melodia mais sublime já ouvida naquele palco. Carlos Henrique, um homem que já havia lapidado e ouvido milhares de vozes ao longo de sua prestigiada carreira, sentiu um arrepio gélido percorrer sua espinha enquanto a música preenchia o estúdio.
Não era apenas a técnica impecável que o incomodava, mas uma familiaridade latente, algo guardado em uma gaveta empoeirada de sua memória musical que subitamente era aberta à força. Ao seu lado, Amanda Costa já não se importava mais com as câmeras ou com a maquiagem, as lágrimas corriam livremente por seu rosto, tocada pela profundidade de cada palavra que Afonso proferia. A plateia, que minutos antes trocava olhares de deboche, estava agora paralisada, sentindo a vibração de uma alma que parecia cantar a história de todos eles. Maurício Silva, inclinando-se para a frente com uma expressão de choque crescente, buscava freneticamente em sua mente conectar aquele timbre extraordinário a uma lenda esquecida pelo tempo. Eu conheço essa voz de algum lugar. Eu conheço essa voz. À medida que Afonso atingia o refrão, o fenômeno no estúdio Estrelas em Busca de Sonhos tornava-se algo místico, com sussurros da plateia acompanhando a melodia como se aquela canção estivesse gravada no DNA cultural do país. Carlos Henrique levantou-se abruptamente, incapaz de permanecer sentado diante da revelação que se formava em sua consciência, seguido imediatamente por Maurício, que compartilhava do mesmo espanto. A música elevava-se, fazendo as estruturas do cenário vibrarem, enquanto nos bastidores a produção paralisava qualquer outra atividade para testemunhar o que já estava explodindo nas redes sociais. Telespectadores em casa postavam freneticamente, tentando desvendar a identidade daquele senhor que, com roupas simples, demonstrava uma maestria surreal, enquanto o jurado gritava em meio ao turbilhão de emoções: "Eu conheço essa voz! Eu conheço essa voz de algum lugar!" Quando o último acorde finalmente silenciou, o estúdio mergulhou em um vácuo de quietude absoluta, onde apenas o zumbido técnico das câmeras era audível. Ninguém ousava se mover, como se o ar estivesse denso demais para ser respirado após tamanha entrega emocional. Amanda Costa foi a primeira a romper o transe, iniciando aplausos lentos que logo foram seguidos por uma explosão ensurdecedora de toda a plateia, transformando o auditório em um mar de pessoas de pé, chorando e gritando em aclamação. No entanto, Carlos Henrique permanecia estático, como se tivesse visto um fantasma, sussurrando palavras que o microfone de lapela capturou e lançou para milhões de lares brasileiros. Impossível. Não pode ser. A confusão de Amanda refletia o sentimento de parte do público que ainda não havia ligado os pontos daquela revelação iminente. Ela observava Carlos tremer visivelmente enquanto ele apontava para o centro do palco, onde o idoso mantinha sua postura de humildade inabalável, aguardando o veredito de sua dignidade. Maurício aproximou-se do colega jurado, confirmando com um olhar que ambos estavam na mesma trilha de raciocínio, compartilhando uma memória de ouro da música nacional. Carlos, tomado por uma urgência elétrica, ignorou o protocolo e desceu em direção ao palco, enquanto a apresentadora Kátia Mendonça tentava entender o motivo de tanto choque entre seus especialistas. Carlos, o que você está falando? Carlos, Maurício, vocês podem nos explicar o que está acontecendo? O silêncio voltou a imperar quando Carlos parou a poucos centímetros de Afonso, olhando nos olhos com uma intensidade que parecia querer atravessar décadas de mistério. Ele não via mais apenas um senhor em busca de comida, mas os fragmentos de um ídolo que havia moldado gerações antes de sumir sem deixar vestígios. Com a voz embargada e quase em um sussurro reverente, ele lançou a pergunta que mudaria o rumo da televisão brasileira naquela noite, buscando a confirmação de uma identidade que parecia lendária demais para ser real. Senhor, eu preciso fazer uma pergunta muito importante. O seu nome completo é Afonso Santos? A resposta veio com um sorriso sereno, desprovido de qualquer pretensão ou vaidade, como se o peso daquela fama antiga não fosse mais do que uma lembrança suave e distante. Afonso confirmou sua identidade, causando uma reação explosiva na bancada e na produção. Carlos levou as mãos à cabeça em total desespero emocional, enquanto Maurício soltava um grito de incredulidade que ecoou pelas caixas de som. Amanda levantou-se com os olhos arregalados, processando o fato de que o homem que pedirá uma refeição era, na verdade, uma das maiores lendas da história artística do país, enquanto Carlos gritava para quem quisesse ouvir: "Não é possível! Você é o Afonso Santos? O Afonso Santos?" O caos controlado tomou conta do estúdio enquanto o nome Afonso Santos era repetido em coro pela plateia, provocando um frenesi de buscas na internet e gravações por celular.
Kátia Mendonça, embora experiente, sentiu-se perdida diante da dimensão histórica que aquele momento acabará de assumir, exigindo uma explicação clara para os espectadores mais jovens que não vivenciaram o auge do cantor. Maurício Silva, quase tropeçando na própria pressa de chegar ao palco, assumiu o papel de historiador daquela noite, descrevendo a magnitude do homem que estava diante deles com uma reverência que apenas os gênios inspiram. Kátia, Afonso Santos foi um dos maiores cantores do Brasil. Ele vendeu milhões de discos. Ele era um ícone da música brasileira. A incredulidade de Amanda Costa ao perguntar sobre o paradeiro passado do cantor revelou a ferida aberta que o desaparecimento de Afonso deixará na cultura nacional. Carlos Henrique, agora com lágrimas pesadas lavando seu rosto, explicou que aquele homem havia sumido da mídia há vários anos, deixando um vácuo absoluto onde ninguém, nem mesmo os produtores mais influentes, sabia seu paradeiro ou o motivo de sua partida. O mistério de como um ídolo daquela estatura chegou ao ponto de trocar sua arte por um prato de comida era uma realidade brutal que chocava a todos. Kátia, Afonso Santos desapareceu da mídia há vários anos. Ninguém sabia o que tinha acontecido com ele. Ele simplesmente sumiu. Afonso ouvia tudo com a mesma calma com que entrará no estúdio, sem demonstrar rancor ou orgulho ferido pelas circunstâncias de sua vida atual. Para ele, o título de ícone ou lenda não enchia o estômago, mas o reconhecimento de seu talento por parte de Carlos e Maurício validava sua jornada de resiliência. Ele provara que, embora as roupas estivessem gastas e o corpo cansado pela fome, a essência do artista permanecia intacta, capaz de paralisar um país inteiro com uma única estrofe. O pedido inusitado de um prato de comida agora parecia uma denúncia silenciosa de como a sociedade trata seus grandes mestres quando as luzes da fama se apagam, ressaltando o valor humano acima do comercial. Estou completamente sério, Sr. Carlos. Faz 2 dias que não tenho uma refeição completa. O programa Estrelas em Busca de Sonhos nunca mais seria o mesmo após aquela noite, e a vida de Afonso Santos estava prestes a sofrer uma nova e definitiva reviravolta. O segredo incrível havia sido revelado, mas a verdadeira história de seu sumiço e as provações que o levaram àquela situação ainda precisavam ser contadas para o Brasil diante da comoção nacional. Kátia percebeu que a refeição pedida por Afonso seria apenas o começo de uma reparação histórica que o público exigiria a partir daquele momento. O idoso que entrou como um estranho saía como o eterno gigante da música, provando que a dignidade inabalável é o maior talento que um homem pode possuir. Confiem em mim. Eu vim aqui provar que a música tem o poder de tocar corações. A lente da câmera principal aproximou-se do rosto de Afonso, capturando cada sulco de sua expressão serena, que agora refletia uma aceitação quase transcendental diante da descoberta de seu passado. O estúdio fervilhava, mas ele permanecia como um centro de gravidade imóvel, confirmando sua identidade sem qualquer traço de amargura ou orgulho ferido. Para ele, o tempo da fama parecia pertencer a uma vida anterior, uma memória que ele guardava com carinho, mas da qual não era mais escravo. Com uma voz que atravessou as décadas de ausência, ele validou as suspeitas dos jurados e do público. É verdade, Dona Kátia. Eu era cantor, fiz sucesso por um tempo, mas isso foi há muito tempo. Maurício Silva, incapaz de conter a empolgação de um fã que reencontra um herói perdido, começou a listar os sucessos estrondosos que moldaram a discografia brasileira, citando hinos que atravessaram gerações. Como se um maestro invisível regesse o auditório, a plateia iniciou um coro espontâneo e sussurrado de coração de pai, criando uma atmosfera mística que arrepiou até os técnicos mais veteranos nos bastidores. Amanda Costa, movida por memórias de infância, aproximou-se de Afonso com passos trêmulos, revelando como a voz dele era o acalanto que sua mãe usava para ninar. O idoso, sorrindo com uma doçura que desarmava qualquer cinismo, respondeu à jurada: "Que bom saber disso, Senhora Amanda. É exatamente por isso que sempre cantei, para fazer parte da vida das pessoas." Carlos Henrique, no entanto, precisava entender a mecânica daquela queda livre. O abismo entre o topo das paradas e a busca por um prato de comida era vasto demais para ser ignorado. Ele questionou a trajetória de Afonso, buscando o ponto de ruptura que transformará um ídolo nacional em um andarilho faminto em busca de uma oportunidade televisiva. Afonso não fugiu da pergunta, encarando a lente da câmera como se falasse individualmente com cada brasileiro que, do outro lado da tela, aguardava uma explicação para o sumiço do astro.
Com uma postura que emanava uma nova forma de riqueza, ele preparou o terreno para sua narrativa. Eu sei que vocês têm perguntas. Eu sei que querem entender como cheguei até aqui. E eu vou contar tudo para vocês. O silêncio que se instalou no estúdio Estrelas em Busca de Sonhos foi absoluto, interrompido apenas pela respiração pesada de quem presencia a história sendo reescrita ao vivo. Afonso aproveitou o momento para lançar uma provocação filosófica sobre a natureza do sucesso e da verdadeira felicidade, afirmando que perder seus bens materiais foi o catalisador para encontrar sua essência mais pura. Ele não se apresentava como uma vítima das circunstâncias, mas como um homem que havia decifrado o código do que realmente importa quando as luzes se apagam. Com uma intensidade hipnotizante, ele declarou sua nova verdade: eu estou aqui hoje não porque perdi tudo o que tinha. Estou aqui porque encontrei algo muito mais valioso do que qualquer sucesso que já tive. Afonso explicou que o valor de um homem não reside em suas vendas de discos ou no saldo bancário, mas na capacidade de manter a humanidade tocar vidas mesmo em meio aos escombros da própria existência. Carlos, visivelmente emocionado, insistia em saber como aquela fortuna colossal havia se esvaído, buscando a origem da tragédia financeira que assolara o cantor. O idoso respirou fundo, fechando os olhos por um breve segundo para buscar as memórias do auge, descrevendo uma vida de luxo desenfreado, mansões e contratos milionários que pareciam inesgotáveis. Ele iniciou o relato do declínio com uma advertência sobre os perigos da ascensão. Minha história vai chocar vocês. Porque ela mostra como a vida pode virar de cabeça para baixo em questão de meses. Ele detalhou o período em que, no topo de sua carreira, lançara álbuns que vendiam milhões de cópias em tempos recordes, cercando-se de confortos que a maioria das pessoas apenas sonha em ter. No entanto, Afonso revelou que o sucesso trouxe consigo uma cegueira seletiva, onde a confiança era depositada nas mãos de quem via nele apenas um cifrão, e não um ser humano. Ele admitiu ter delegado toda a gestão de sua vida e fortuna a terceiros, focando-se exclusivamente na arte e ignorando os sinais de alerta que a ganância alheia costuma deixar pelo caminho. Com um olhar reflexivo, ele começou a apontar o culpado por sua ruína. O sucesso tem um preço que ninguém te conta quando você está subindo. Eu confiava em todas as pessoas erradas e duvidava de todas as pessoas certas. O nome de Rogério Villa, seu antigo empresário, surgiu na narrativa como o arquiteto daquela destruição financeira, um homem em quem Afonso depositara fé absoluta para administrar cada centavo de seu patrimônio. Durante anos, Afonso viveu sob a ilusão de uma segurança eterna, provendo luxos para sua família e ajudando inúmeras pessoas, acreditando piamente nos relatórios falsos que indicavam uma fortuna em constante crescimento. A plateia ouvia horrorizada enquanto ele descrevia a vida de um rei que não sabia estar sentado sobre um trono de areia movediça. Amanda secou as lágrimas enquanto Afonso descrevia o choque do despertar. Durante 3 anos eu vivi como um rei. Gastava sem pensar porque o Rogério sempre dizia que havia mais dinheiro chegando. O momento da ruptura definitiva veio com uma ligação telefônica do banco que mudaria sua vida para sempre, revelando que suas contas não estavam apenas vazias, mas carregadas de dívidas milionárias. Afonso descobriu, tarde demais, que fora vítima de um esquema elaborado de desvio de verbas e falsificação de assinaturas, orquestrado por aquele que deveria proteger seus interesses. O empresário fugira para o exterior com todo o capital, deixando para o cantor apenas o nome sujo e o peso das obrigações legais de uma fortuna que já não existia. Um murmúrio de indignação da plateia ecoou pelo estúdio. Aí um dia, eu estava no meu escritório quando recebi uma ligação do banco. Minha conta estava zerada. Não só zerada, eu estava devendo milhões. Maurício Silva balançou a cabeça, indignado com a crueldade da traição, mas Afonso indicou que a perda financeira, por mais devastadora que fosse, não fora o golpe mais profundo que sofrerá naquela época. Ele começou a descrever como as pessoas que o rodeavam pelo brilho da fama desapareceram assim que a escuridão da falência se instalou, revelando a solidão inerente ao pedestal da celebridade. A história de Afonso tornava-se uma parábola moderna sobre lealdade e sobrevivência, preparando o público para o capítulo mais doloroso de sua jornada. Ele continuou, com a voz ganhando um tom de melancolia profunda: descobri que o Rogério havia criado uma empresa fantasma e estava desviando tudo. Mas isso não foi nem a pior parte. Ao final daquele bloco,
o Brasil não via apenas um cantor esquecido, mas um sobrevivente que transformará a dor em sabedoria e a fome em uma oportunidade de redenção. Kátia Mendonça permanecia em silêncio, respeitando o tempo de um homem que esperara anos para limpar sua história diante da nação que o amara. A revelação de Afonso Santos era um lembrete potente de que o talento sobrevive às traições e que a voz, quando carregada de verdade, jamais pode ser roubada por empresários ou dívidas. O estúdio aguardava, em suspenso, para saber como ele encontrara forças para voltar e fazer aquele pedido inicial. Vocês estão prontos para ouvir como um homem pode perder milhões, mas ganhar algo infinitamente mais valioso. Afonso Santos revelou que a queda financeira não foi o golpe mais doloroso, mas sim a percepção de que os afetos que o rodeavam eram lastreados apenas em sua conta bancária. O estúdio Estrelas em Busca de Sonhos mergulhou em uma quietude sepulcral enquanto ele descrevia o silêncio dos telefones e o sumiço de amigos de longa data logo após as notícias de sua falência. Kátia, visivelmente abalada pela crueza do relato, buscou entender a profundidade desse isolamento social e familiar. Com uma voz que não carregava ódio, mas uma melancolia profunda, Afonso expôs a ferida deixada por aqueles que compartilhavam seu sangue. A pior parte foi descobrir que as pessoas que eu achava que me amavam, na verdade, só amavam o que eu podia dar para elas. A revelação sobre seus filhos, Camila e Geraldo, atingiu a plateia como um choque elétrico de realidade. Afonso explicou que eles haviam sido moldados em uma redoma de privilégios e que, ao perderem o status de herdeiros do ídolo, perderam a própria identidade. Para ele, o afastamento dos filhos não foi um ato de maldade deliberada, mas um subproduto do medo de serem associados ao fracasso. Amanda Costa, comovida pela capacidade de perdão daquele homem, questionou se ele havia sido abandonado por eles, ao que ele respondeu com uma sabedoria que transcendia o sofrimento pessoal: não foi bem abandono. Foi medo. Medo de serem associados ao fracasso do pai. Eu não guardo rancor deles. A dispossessão de Afonso foi total, restando-lhe apenas as roupas que vestia um violão antigo, presente de seu pai, que se tornou sua única ferramenta de sobrevivência. Foi nesse cenário de escassez absoluta que ele descobriu uma paz que as mansões nunca haviam proporcionado. Ele relatou como a vida nas ruas o conectou a pessoas invisíveis para a sociedade, mas ricas em generosidade e propósito. Ao descrever essa transformação interna, ele deixou a plateia e os jurados em um estado de hipnose coletiva, revelando o ponto de virada de sua nova jornada: descobri que eu não precisava de nada daquilo para ser feliz. Conheci pessoas que me deram mais alegria em uma conversa de 5 minutos do que alguns amigos ricos. Maurício Silva questionou se não havia um desejo latente de vingança contra o empresário que o traíra, e Afonso admitiu que a amargura o consumiu durante meses. No entanto, ele compreendeu que o ódio era um veneno que punia apenas a quem o sentia. A mudança definitiva veio através do encontro com uma criança em uma praça, uma menina pobre e descalça que, após ouvi-lo cantar, ofereceu-lhe o maior prêmio de sua carreira. Com lágrimas nos olhos, Amanda ouviu o relato de como a pureza daquela criança redefiniu o conceito de sucesso para o antigo ídolo. Uma criança mudou tudo. Ela disse: tio, sua música fez meu coração ficar quentinho. Naquele momento, entendi meu verdadeiro propósito. Nos anos que se seguiram, Afonso transformou-se em um andarilho da esperança, levando sua voz a hospitais, asilos e abrigos, lugares onde o glamour da televisão não costuma chegar. Ele explicou que cada sorriso provocado em alguém esquecido valia mais do que os aplausos de estádios lotados que ele colecionara no passado. Carlos Henrique, com a voz embargada, perguntou se ele sentia falta da fama, e a resposta de Afonso redirecionou o foco para o que realmente deixará um vácuo em seu peito. Ele olhou para a câmera, falando como pai, e não como estrela, revelando sua única e verdadeira saudade: sabe do que sinto falta? Sinto falta dos meus filhos. Sinto falta de ser pai, não de ser famoso. O clima no estúdio mudou drasticamente quando o celular de Kátia Mendonça começou a tocar de forma insistente durante a gravação. A apresentadora, após conferir a informação com a produção, empalideceu e sentiu a voz tremer ao anunciar que a realidade estava prestes a mudar novamente para Afonso. O Brasil inteiro, que acompanhava o programa em êxtase, parou para ouvir o que Kátia tinha a dizer. Ela olhou para o idoso, que permanecia no palco com sua dignidade habitual,
e revelou a identidade de quem estava na linha. Senhor Afonso, eu acabei de receber uma ligação muito especial. Alguém está na linha e quer falar com o senhor ao vivo. A pergunta de Afonso, carregada de uma vulnerabilidade que ele não demonstrara até então, revelou o quanto aquele nome ainda pulsava em seu coração. Quando Kátia confirmou que era sua filha, Camila, o silêncio no estúdio tornou-se tão denso que o tempo pareceu parar. Os jurados se entreolharam, percebendo que estavam diante de um dos momentos mais potentes da história da televisão brasileira. Com as mãos trêmulas, Afonso buscou apoio no microfone, tentando processar o fato de que o silêncio de anos estava prestes a ser rompido diante de milhões de pessoas. Ela realmente quer falar comigo. Dante, o diretor, percebendo a magnitude do evento, deu a instrução para que o áudio fosse transmitido para todo o país, permitindo que o reencontro familiar se tornasse um testemunho público de redenção. Kátia ativou o Viva Voz, e o ruído da linha telefônica preencheu o ambiente antes que a primeira palavra fosse proferida. A voz feminina que emergiu era frágil, carregada de um arrependimento que atravessava o satélite e atingia o palco com a força de um abraço. Afonso fechou os olhos, absorvendo a frequência daquela voz que ele nunca esqueceu, enquanto a palavra mais doce de sua vida ecoava: Pai. O estúdio explodiu em uma emoção contida, com pessoas na plateia levando as mãos ao peito, incapazes de segurar o choro diante daquela ponte que se reconstruía ao vivo. Afonso permanecia imóvel, sentindo cada vibração da voz de Camila, que tentava encontrar as palavras certas para expressar o que sentirá ao vê-lo no palco pedindo um prato de comida. A arrogância do passado e o medo do fracasso haviam se dissolvido diante da verdade crua de um pai que encontrara sua alma. Com o telefone próximo ao microfone, Kátia aguardava o desenrolar daquela conversa que paralisara o Brasil. Pai, eu vi o programa. Eu não sabia. Me perdoa. Afonso Santos, o homem que perderá milhões mas encontrara paz nas ruas, agora recebia de volta o que considerava seu único tesouro verdadeiro. O pedido inusitado por comida havia desencadeado uma avalanche de cura que nenhum contrato milionário poderia comprar. Ele respirou fundo, preparando-se para responder à filha, provando que o talento para amar era, de fato, sua maior virtude. O programa Estrelas em Busca de Sonhos atingia seu ápice não pela música, mas pela humanidade recuperada em rede nacional. Filha, eu sempre amei você. Nunca deixei de ser seu pai, não importa o que acontecesse. Afonso Santos abriu os olhos, que agora brilhavam com o reflexo das lágrimas contidas, e deixou que sua voz, embargada pela emoção de uma vida inteira, alcançasse o microfone. A confirmação de que Camila estava do outro lado da linha trouxe um alívio imediato e uma dor profunda, misturando o passado de glória com a realidade de sua longa ausência. O estúdio parecia prender a respiração em conjunto, enquanto os jurados, antes focados na técnica musical, tornavam-se testemunhas de uma cura familiar que nenhum roteiro poderia prever. Com o coração batendo forte sob a camisa desbotada, ele respondeu à filha com a ternura de quem nunca deixou de esperar por esse momento. Oi, minha filha. É você mesmo? Camila revelou que reconheceu a voz do pai enquanto assistia ao programa com os filhos, e que a imagem dele no telão confirmou o que seu coração já suspeitava. Ela descreveu o choro convulsivo que assustou as crianças, que nunca haviam ouvido falar do avô famoso, agora transformado em um senhor que pedia comida em rede nacional. A revelação de que Afonso tinha netos, Pedro e Sofia, atingiu o antigo ídolo como um raio de esperança, trazendo a percepção de que a vida havia continuado a florescer mesmo durante seu exílio voluntário. Em meio aos soluços, Camila encontrou coragem para enfrentar o próprio passado e a vergonha que a afastara. Pai, eu preciso pedir perdão. Eu fui uma covarde. Quando tudo desmoronou, eu deveria ter ficado do seu lado. As lágrimas de Afonso corriam livremente enquanto ele recebia um lenço de Carlos Henrique, um gesto simples que simbolizava o respeito de toda a indústria musical presente. Camila continuou seu desabafo, explicando que o medo do julgamento social e a perda do estilo de vida luxuoso a paralisaram, fazendo-a escolher o afastamento em vez do apoio. Ela admitiu que a maior dor não era a falta de dinheiro, mas o fato de seus filhos terem crescido sem conhecer o homem incrível que ele era, inventando desculpas para esconder o abandono que cometera contra o próprio pai. Afonso, no entanto, interrompeu-a com uma voz carregada de perdão incondicional. Camila, minha filha, você não precisa se justificar.
Eu nunca, nem por um segundo, senti raiva de você. O cantor explicou que cada melodia entoada nas ruas e cada gesto de caridade realizado nos anos de anonimato foram dedicados aos filhos, provando que o amor paterno não depende de endereços ou status social. Ele revelou que sua maior oração era para que, se os filhos um dia precisassem de ajuda, encontrassem a mesma mão estendida que ele oferecia aos desconhecidos. Kátia Mendonça, sentada por não conseguir mais sustentar o peso das próprias pernas diante de tamanha entrega, observava o país inteiro se emocionar com aquela reconciliação. Afonso selou o momento com uma declaração que ecoou como um hino de redenção para milhões de lares brasileiros: não há nada para perdoar. Você é minha filha e eu te amo incondicionalmente. Subitamente, uma voz infantil e curiosa invadiu a transmissão, quebrando a densidade do choro com a inocência que só a infância possui. Era Pedro, o neto de 8 anos, querendo entender por que sua mãe chorava diante da televisão. Camila, entre risos e lágrimas, aproximou o filho do telefone, permitindo que Afonso experimentasse a sensação inédita de falar com a própria descendência. O idoso sorriu através do pranto, explicando ao pequeno que aquelas eram lágrimas de alegria, as mais puras que um ser humano pode derramar. Quando Afonso decidiu revelar sua verdadeira identidade ao neto, o estúdio mergulhou em um novo nível de comoção. Pedro, você quer saber um segredo? Eu sou seu vovô. O entusiasmo da criança ao descobrir que tinha um vovô cantor trouxe uma leveza mágica ao palco, enquanto ele chamava a irmãzinha, Sofia, para compartilhar a novidade. A pequena voz de Sofia, perguntando se o avô iria visitá-los, foi a pergunta que desarmou as últimas defesas de Afonso e de todos os presentes. A inocência das crianças ignorava a pobreza ou o sumiço do astro. Para elas, havia apenas o encanto de um novo familiar que cantava bonito na televisão. Camila, retomando o telefone, demonstrou uma urgência desesperada em buscar o pai, não importando onde ele estivesse morando, mas Kátia Mendonça interveio com uma proposta que parou o país: o seu pai está aqui conosco. Que tal vocês virem aqui agora? Quero proporcionar o reencontro mais emocionante da televisão brasileira. Dante, o diretor, já coordenava a logística nos bastidores, autorizando o envio imediato de um carro para buscar a família de Camila e trazê-los ao estúdio. A promessa de que os netos conheceriam o avô ao vivo transformou o programa de talentos em um evento nacional de reparação histórica. O grito de alegria de Camila ao aceitar o convite ecoou como o som da liberdade para Afonso, que finalmente via o caminho de volta para casa sendo pavimentado pela arte. Enquanto a produção se preparava para o reencontro, Kátia reforçou o compromisso do programa com aquele momento único, garantindo que a segurança e o conforto da família fossem prioridade total. Não saia daí, Afonso. Estamos mandando um carro buscar sua filha e seus netos agora mesmo. 45 minutos se passaram em uma expectativa febril, com a plateia permanecendo em seus lugares, hipnotizada pela figura de Afonso que aguardava no palco. O segredo que ele guardara por tanto tempo, o de ser uma lenda da música, tornará-se secundário diante do homem que agora esperava para ser apenas um avô. As redes sociais registravam recordes de audiência, com o Brasil inteiro aguardando o momento em que a porta do cenário se abriria para a entrada da família Santos. Carlos, Amanda e Maurício permaneciam na bancada, não mais como jurados, mas como testemunhas oculares de um milagre humano operado sob as luzes da TV. Pai, não saia daí. Estamos chegando. O ambiente do estúdio transformará-se em um santuário de esperança, onde o tempo parecia correr de forma diferente, cada segundo carregado com o peso de anos de separação. Afonso ajustava sua camisa simples, as mãos ainda trêmulas, mas o olhar fixo na entrada principal, onde a vida bateria à sua porta novamente. A apresentadora Kátia Mendonça, recomposta mas visivelmente tocada, preparava o público para o desfecho daquela jornada que começara com um pedido por comida e terminaria com a nutrição da alma. Ela anunciou com solenidade a chegada dos convidados mais esperados da noite, enquanto a música tema do programa baixava para dar lugar ao som da vida real. Senhoras e senhores, preparem o coração. A família de Afonso Santos acaba de chegar aos nossos estúdios. Quando a porta finalmente se abriu e Camila entrou correndo, seguida pelas duas crianças pequenas, o estúdio explodiu em uma ovação que superou qualquer sucesso musical do passado. O abraço entre pai e filha, um emaranhado de perdão e saudade, silenciou qualquer dúvida sobre a força dos laços sanguíneos.
Afonso ajoelhou-se para receber Pedro e Sofia, que o envolveram com a curiosidade e o amor puro de quem acabará de encontrar um tesouro perdido. Naquele momento, o prato de comida pedido inicialmente tornará-se um banquete de dignidade e amor, provando que o maior segredo de Afonso não era sua voz, mas sua inesgotável capacidade de recomeçar. Vovô, você nunca mais vai embora, né? O estúdio do programa Estrelas em Busca de Sonhos transformará-se no epicentro emocional do Brasil, com uma audiência recorde de 42 milhões de pessoas paralisadas diante da TV. Dante, nos bastidores, gesticulava freneticamente para garantir que cada ângulo capturasse a grandiosidade daquele reencontro iminente. Enquanto os produtores celebravam números históricos, Afonso permanecia no centro do palco, exalando uma paz que parecia blindá-lo contra a agitação frenética do ambiente. Kátia Mendonça, sentindo a eletricidade no ar, aproximou-se do idoso para verificar como seu coração lidava com a expectativa. Senhor Afonso, o senhor está nervoso. Afonso sorriu, e sua resposta carregava a profundidade de quem cruzara o deserto da solidão para finalmente avistar o oásis da família. Ele confessou que aquele momento fora o combustível de seus sonhos durante os anos de anonimato e que a realidade agora lhe parecia mais vívida que qualquer fantasia. Amanda Costa, movida por uma curiosidade maternal, quis saber quais seriam as primeiras palavras do avô para os netos que nunca ouviram. Com o olhar fixo no horizonte, como se já estivesse abraçando as crianças, ele revelou seu propósito: vou dizer que o vovô deles passou muito tempo aprendendo lições importantes para poder ser o melhor avô do mundo. A tensão no estúdio atingiu seu ápice quando Dante anunciou, com um gesto vibrante, que a família Santos acabará de chegar ao estacionamento da emissora. A plateia explodiu em um clamor de antecipação, com pessoas de pé e lágrimas que já não podiam ser contidas, criando uma atmosfera de celebração coletiva. Kátia, assumindo seu papel de mestre de cerimônias desse milagre nacional, preparou o público para a imagem que ficaria gravada na história da televisão brasileira. Carlos Henrique, visivelmente impactado, buscou uma última reflexão do cantor antes da entrada triunfal. Afonso, como você está se sentindo? A resposta de Afonso foi a de um homem que recuperava sua verdadeira fortuna, deixando claro que o amor era o único bem que realmente desejava reaver. Maurício Silva, aproveitando o momento, trouxe uma notícia que mudaria o destino profissional de Afonso, revelando que o mercado fonográfico já estava em polvorosa com sua voz. Gravadoras e empresários disputavam a chance de assinar com a lenda que ressurgira das ruas, mas a reação do cantor surpreendeu a todos pela ausência de ganância. Afonso via no sucesso financeiro apenas uma ferramenta para ampliar sua missão humanitária. Significa que vou ter recursos para ajudar muito mais pessoas, que vou poder transformar essa segunda chance em oportunidades. Subitamente, a porta lateral se abriu e o silêncio retornou ao estúdio como um manto reverente enquanto Camila, Pedro e Sofia entravam no campo de visão de Afonso. Camila, carregando nos olhos a mesma herança do pai, segurava as mãos das crianças com uma mistura de medo e ansiedade. Ao ver a filha, a armadura de serenidade de Afonso finalmente se rompeu, e as lágrimas de anos de saudade lavaram seu rosto de forma incontida. O grito que rompeu o ar não foi de uma fã, mas de uma filha resgatando sua origem: pai. Afonso desceu os degraus do palco com uma agilidade renovada pela emoção, encontrando Camila em um abraço que parecia tentar fundir dois mundos que haviam se separado bruscamente. Não havia câmeras ou milhões de espectadores para eles naquele instante, existia apenas o calor de um perdão selado pelo toque e pelo choro compartilhado. Enquanto pai e filha tentavam recuperar o tempo perdido, Pedro e Sofia observavam a cena com a pureza e a curiosidade típicas da infância. Camila, soluçando contra o peito do pai, expressou a dor do vácuo que finalmente fora preenchido. Pai, eu senti tanto a sua falta. Amanda Costa, com sua sensibilidade característica, percebeu que as crianças precisavam de uma ponte para acessar aquele avô desconhecido e ajoelhou-se para falar com elas. Ela apresentou Afonso como vovô cantor, despertando entusiasmo imediato na pequena Sofia, que ansiava por conhecer o homem que vira na televisão. Amanda guiou os dois pequenos até o centro do abraço familiar, provocando uma reação de ternura indescritível no rosto de Afonso. Com a voz falhando diante da beleza de seus herdeiros, ele os acolheu em sua presença física pela primeira vez. Oi, Pedro. Oi, Sofia. Vocês são ainda mais lindos pessoalmente.
Sofia, desprovida de qualquer protocolo, aproximou-se para tocar as lágrimas no rosto do avô, buscando entender a razão de tamanha emoção. Afonso explicou a ela que os adultos possuem o privilégio de chorar quando a felicidade transborda o peito, uma lição de humanidade que a menina aceitou com um aceno compreensivo. O pedido inocente da neta para que ele cantasse foi o que selou a atmosfera de alegria que tomou conta do estúdio, transformando o drama em celebração. Carlos Henrique, percebendo a magia do momento, sugeriu que ele resgatasse a canção favorita da infância de Camila. Afonso, que tal você cantar aquela música que a Camila mais gostava quando era criança? A canção escolhida foi Estrela da Manhã, um clássico que atravessara gerações e que agora servia de trilha sonora para a reconstrução de um lar destruído. Sem a necessidade de orquestras ou efeitos, a voz de Afonso elevou-se pura e cristalina, preenchendo cada fresta do estúdio com uma doçura que parecia curar feridas invisíveis. Camila fechou os olhos, transportada para as noites em que aquela mesma melodia a protegia dos pesadelos, enquanto segurava as mãos de seus próprios filhos. Afonso cantava para sua linhagem, reafirmando que o amor era a luz que nunca se apagara. Você é minha estrela da manhã, o brilho que guia meu caminhar. A apresentação encerrou-se com um estúdio inteiro em lágrimas e aplausos que pareciam nunca ter fim, celebrando a vitória da dignidade sobre o fracasso. O programa Estrelas em Busca de Sonhos cumpria sua promessa mais ousada, provando que o talento é imune à pobreza e que o perdão é a maior das harmonias. Afonso Santos, o homem que entrou pedindo um prato de comida, saía carregando o maior banquete que a vida poderia oferecer, o amor de sua família e o respeito de uma nação. No último frame, ele sorriu para a câmera, segurando os netos no colo, deixando uma mensagem final de esperança para todos os que sofrem em silêncio. Nunca é tarde para voltar para casa. A apresentação de Afonso Santos atingiu uma dimensão espiritual quando a plateia, em um movimento orgânico, transformou-se em um imenso coral. Estrela da Manhã não era mais apenas uma canção de sucesso do passado, mas um hino de reconciliação que fazia as paredes do estúdio vibrarem sob a força de milhares de vozes unidas. Pedro e Sofia assistiam ao avô com um encantamento puro, enquanto Camila mergulhava nas memórias de sua própria infância, agora ressignificadas pelo perdão. O silêncio que se seguiu ao último acorde durou pouco, sendo rapidamente substituído por uma ovação ensurdecedora que parecia não ter fim. No entanto, o ápice emocional da noite ainda guardava uma surpresa, a entrada hesitante de Geraldo, o filho que se mantivera oculto pelas sombras da própria culpa. Pai, eu vi tudo pela televisão. Eu não podia ficar longe. Geraldo aproximou-se com o peso de anos de silêncio sobre os ombros, confessando sua covardia por não ter tido a coragem que a irmã demonstrara ao ligar para o programa. Afonso, cujo coração parecia ter se expandido para caber todo o amor do mundo, não permitiu que o filho terminasse seu pedido de desculpas antes de envolvê-lo em um abraço esmagador. Agora, com a família Santos finalmente completa no centro do palco, a imagem de união selava o fim de um ciclo de dor e o início de uma era de restauração. Sofia, com a espontaneidade que lhe era nata, correu para abraçar as pernas do tio, integrando-o àquele novo núcleo de afeto. Diante das câmeras, o ídolo reencontrado fez um sinal de que ainda havia uma missão a cumprir. Dona Kátia, a noite ainda não terminou. Tenho um anúncio muito importante para fazer para todo o Brasil. Com os netos pendurados em suas pernas e os filhos ao seu lado, Afonso dirigiu-se aos mais de 50 milhões de brasileiros que o assistiam com uma solenidade inspiradora. Ele agradeceu o presente imensurável de recuperar sua família, mas ressaltou que uma bênção recebida carrega consigo a responsabilidade de ser compartilhada. A sabedoria adquirida nas ruas, cantando em troca de moedas e sorrisos, moldaram um novo homem que não desejava mais o acúmulo de riquezas para si, mas para o bem comum. Carlos e Maurício observavam intrigados enquanto o cantor revelava o projeto que nascia daquela jornada de superação. Quero anunciar a criação do Instituto Estrela da Manhã, uma organização que vai usar a música para transformar vidas de pessoas em situação de vulnerabilidade. O anúncio foi recebido com entusiasmo pelos jurados e pela plateia, mas Afonso deixou claro que não pretendia agir sozinho. Ele convocou a classe artística brasileira para uma mobilização sem precedentes, visando levar dignidade e esperança aos locais mais esquecidos da sociedade, como hospitais e asilos. Para ele, a música era uma ferramenta universal capaz de atravessar qualquer barreira socioeconômica e tocar a essência da alma humana.
Amanda Costa, admirada pela magnitude da alma de Afonso, ouviu dele a certeza de que aquele movimento não teria fronteiras. Música não tem fronteiras. Não importa se você é rico ou pobre, todo mundo tem um coração que pode ser tocado por uma canção. Enquanto Afonso falava, o diretor Dante operava um verdadeiro milagre tecnológico nos bastidores, ativando um telão gigante que começou a exibir imagens de todo o país. O que se via era uma nação em transe, médicos e enfermeiros em São Paulo cantando nos corredores dos hospitais, idosos no Rio de Janeiro unidos em lágrimas e praças lotadas em Porto Alegre onde famílias inteiras entoavam as letras de Afonso. O Brasil não estava apenas assistindo a um programa, o Brasil estava vivenciando uma catarse coletiva inspirada pela história de um homem que perderá tudo, menos sua essência. Camila, impressionada com a escala do impacto do pai, ouviu uma resposta carregada de humildade: não é por minha causa, minha filha. É porque todo mundo tem sede de esperança, de amor e de união. A pequena Sofia, observando as pessoas chorando no telão, buscou no avô uma explicação para aquela tristeza que parecia felicidade. Afonso abaixou-se, ficando na altura da neta, e explicou que aquelas lágrimas eram o presente de se lembrar que o recomeço é sempre possível, independentemente das dificuldades enfrentadas. Pedro, o neto mais velho, permanecia reflexivo, tentando entender se a partir daquele dia seu avô voltaria a ser uma figura inalcançável cercada por seguranças e fama. A pergunta do menino tocou em um ponto fundamental sobre a nova identidade de Afonso, que agora via o brilho nos olhos dos netos como seu único troféu real. Vovô, você vai voltar a ser famoso. Afonso sorriu para o neto, sentindo que aquela era a lição mais importante que poderia deixar para as novas gerações de sua família. Ele explicou que a fama que conhecera no passado era como uma luz artificial que cega, enquanto o carinho que recebia agora era como o calor do sol que aquece. O cantor deixou claro que não buscaria os holofotes pela vaidade, mas sim pela utilidade de sua voz no auxílio ao próximo. Para Afonso, o reconhecimento público só fazia sentido se servisse de ponte para que outros também pudessem ser vistos. Pedro, deixa eu te explicar uma coisa. Ser famoso é quando as pessoas conhecem seu nome. Ser amado é quando elas conhecem seu coração. Kátia Mendonça, percebendo que o programa chegava ao seu desfecho mais sublime, aproximou-se para encerrar a transmissão com uma mensagem de gratidão ao homem que pedirá um prato de comida e acabará alimentando a alma de um país inteiro. Ela ressaltou que a noite de Afonso Santos ficaria marcada como o momento em que a televisão brasileira reencontrou sua própria humanidade. O estúdio, antes um local de competição e glamour técnico, havia se tornado um templo de redenção familiar. Com uma emoção que transbordava, a apresentadora despediu-se do público enquanto Afonso abraçava seus filhos e netos sob uma chuva de pétalas prateadas. Obrigada, Sr. Afonso, por nos lembrar que o maior talento do mundo é a capacidade de amar e perdoar. O encerramento do programa foi apenas o começo de uma nova vida para a família Santos, que saiu daquele estúdio diretamente para um jantar onde o cardápio principal era a convivência perdida. A promessa do prato de comida fora cumprida, mas de uma forma infinitamente mais grandiosa do que Afonso jamais ousara pedir. O Instituto Estrela da Manhã tornou-se, nos meses seguintes, um farol de esperança para milhares de jovens músicos, provando que a visão de Afonso era tão potente quanto sua voz. Em sua última declaração da noite, ele olhou para a câmera com uma paz que selava seu destino. A música me deu tudo, me tirou tudo e, agora, ela me trouxe de volta para onde eu realmente pertenço. Afonso Santos não voltou a ser apenas o ídolo que vendia milhões, mas o mestre que ensinava que a queda é apenas o prelúdio de um salto mais alto em direção à verdade. Sua voz continuou ecoando, não mais apenas em estádios, mas em cada lugar onde um coração precisasse ser aquecido, como dissera a menina na praça. O segredo incrível do idoso de roupas simples foi revelado ao mundo, mas o maior mistério permaneceu sendo a imensidão de sua alma. O Brasil aprendeu, naquela noite histórica, que a verdadeira riqueza não se conta em moedas, mas em reencontros. Se eu cantar bem, vocês me dão um prato de comida? No fim, a vida me deu um banquete de amor. O clima no estúdio Estrelas em Busca de Sonhos atingiu um patamar de transcendência quando Afonso, abraçado aos seus netos, reafirmou que a verdadeira fama não reside nos aplausos de multidões anônimas, mas no reconhecimento daqueles que compartilham o mesmo sangue e a mesma história.
Para ele, o sucesso financeiro e o glamour do passado tornaram-se meros acessórios diante da riqueza afetiva que recuperara naquela noite. Contudo, a atmosfera já eletrizante tornou-se ainda mais surreal quando o telefone do estúdio tocou insistentemente, trazendo uma chamada que paralisou a produção. Kátia Mendonça, com uma expressão de choque e reverência, anunciou que a maior autoridade do país estava na linha, desejando falar com o homem que, horas antes, pedia apenas uma refeição, Sr. Afonso. Aqui é o presidente. Estou ligando para parabenizá-lo por essa demonstração incrível de superação e amor. A voz solene do presidente, transmitida em viva voz para todo o Brasil e para dezenas de países que acompanhavam a transmissão via satélite, reconheceu que a história de Afonso Santos havia se tornado um fenômeno global. O líder nacional destacou que a apresentação não era apenas um evento televisivo, mas um manifesto de resiliência que estava emocionando o mundo. Afonso, demonstrando que sua missão ia além do benefício próprio, aproveitou a oportunidade monumental para buscar apoio para sua causa humanitária, transformando sua visibilidade em um motor de mudança social. O presidente, sensibilizado pela trajetória do ídolo, não hesitou em oferecer a estrutura do Estado para viabilizar o projeto. Afonso, você pode contar com todo o apoio do governo federal. Vamos transformar seu instituto em uma política pública nacional. A promessa de que o Instituto Estrela da Manhã receberia apoio oficial provocou uma reação ensurdecedora no auditório, transformando o choro em gritos de vitória e esperança. Geraldo, o filho que acabará de retornar ao convívio do pai, segurou seu braço com orgulho, percebendo que a queda de Afonso fora, na verdade, um mergulho necessário para que ele emergisse como um líder espiritual para a nação. O convite para que o cantor se apresentasse no Palácio do Planalto selou seu retorno triunfal, mas agora sob uma nova égide, a de embaixador da família e da superação. Diante daquela reviravolta cinematográfica, Kátia Mendonça percebeu que Afonso ainda guardava palavras de sabedoria que precisavam ser entregues ao povo brasileiro. Eu quero falar diretamente com cada pessoa que está assistindo. Não importa que dificuldade vocês estejam passando. Afonso olhou diretamente para a lente da câmera principal, conectando-se com milhões de lares onde a esperança muitas vezes parecia escassa. Ele usou sua própria ruína como exemplo, explicando que o fundo do poço não é um lugar de destino, mas a fundação mais sólida sobre a qual se pode edificar uma nova existência. Suas palavras tornaram-se uma lição de vida sobre a relatividade da riqueza e do sucesso, redefinindo o que significa ser uma pessoa bem-sucedida na sociedade contemporânea. Amanda Costa, visivelmente tocada pela profundidade do discurso, viu naquelas palavras um ensinamento que deveria ultrapassar as barreiras do entretenimento. A verdadeira riqueza não está no que você tem, está no que você é. O verdadeiro sucesso não está em quanto dinheiro você ganha, está em quantas vidas você toca positivamente. O cantor convocou a população para uma corrente de solidariedade, enfatizando que não é necessário ser famoso ou dotado de talentos extraordinários para fazer a diferença na vida de alguém. Pedro, o neto que ouvia atentamente cada palavra, lembrou o avô de contar sobre o encontro que mudará sua perspectiva nas ruas, trazendo à tona a essência de sua motivação. Afonso acariciou o cabelo do neto e compartilhou a história da menina pobre que sentirá o coração ficar quentinho com sua música. Ele incentivou cada brasileiro a usar pequenos gestos cotidianos, um sorriso, um abraço ou uma palavra gentil, para transformar a realidade de quem está ao redor. Cada um de vocês tem o poder de fazer o coração de alguém ficar quentinho. Não subestimem o poder que vocês têm de transformar o dia de outra pessoa. Camila e Geraldo também se uniram ao microfone, transformando o palco em uma tribuna de reconciliação para todas as famílias do país que sofriam com desavenças e orgulho. Eles pediram perdão pelas falhas do passado e incentivaram os telespectadores a não desperdiçarem tempo longe de quem amam, lembrando que a vida é curta demais para sustentar mágoas. Até a pequena Sofia, no colo do avô, contribuiu com a pureza de sua visão infantil, declarando que ter um avô era a melhor coisa do mundo, o que arrancou risos emocionados de todos. Carlos Henrique, levantando-se em uma reverência final, resumiu o sentimento de uma nação inteira que acabará de presenciar um milagre humano. Senhoras e senhores, vocês acabaram de presenciar a noite mais especial da televisão brasileira. A ovação que se seguiu parecia não ter fim, um estrondo de mãos batendo que simbolizava a cura de um país inteiro através da arte e do perdão.
Kátia Mendonça, lutando para manter a voz firme no encerramento, destacou que milagres existem e que o amor e a família permanecem como os pilares sagrados da existência humana. Afonso, cercado por seus entes queridos, olhou para a plateia e para as câmeras com uma gratidão profunda, selando sua jornada de redenção com um agradecimento final que ecoou por todo o território nacional. Ele provara que nunca é tarde para recomeçar e que a dignidade é uma chama que não se apaga. Obrigado, Brasil. Obrigado por me darem a chance de provar que nunca é tarde para recomeçar e fazer a diferença na vida de alguém. Enquanto os créditos subiam ao som de Estrela da Manhã, o estúdio inteiro cantava em uníssono, criando uma imagem que se tornaria icônica na cultura popular brasileira. Nas redes sociais, o impacto foi avassalador, gerando dezenas de milhões de interações e provocando um movimento real de solidariedade nas ruas. Famílias que não se falavam há anos pegaram o telefone para se reconciliar, inspiradas pelo exemplo de Camila e Geraldo. O Instituto Estrela da Manhã, em poucos dias, tornou-se uma realidade com recursos garantidos para transformar a vida de milhares de pessoas em situação de vulnerabilidade através da música. Nunca é tarde para ser feliz. O impacto daquela noite não se mediu apenas em audiência ou doações, mas na renovação da esperança de um povo que viu em Afonso Santos o reflexo de suas próprias lutas e potências. Milhões de brasileiros dormiram com a certeza de que sempre há uma chance de reconstrução, não importa o tamanho da queda. A história do idoso que entrou nos estúdios pedindo comida e saiu como um embaixador da esperança nacional tornou-se uma lenda viva, um lembrete constante de que a arte é a linguagem da alma. O banquete de amor que Afonso recebeu naquela noite alimentou a fome de dignidade de toda uma nação. Sempre há uma música capaz de fazer qualquer coração ficar quentinho. Ao sair do estúdio, Afonso Santos não carregava mais o peso da solidão ou da fome física, mas a leveza de quem encontrou o verdadeiro propósito da vida. De mãos dadas com seus netos e ladeado por seus filhos, ele caminhava em direção a um futuro onde sua voz seria o farol para outros que ainda caminham na escuridão. Ele não era mais apenas o ídolo que perderá milhões, ele era o homem que encontrara tudo o que realmente importa: amar, ser amado e ser útil ao próximo. A música que ele levava no coração agora era cantada por todo o Brasil, provando que a estrela da manhã brilha mais forte após a noite mais escura. Música, esperança e dignidade. Isso é o que realmente vale a pena.